Teacher, ó, vai começar. Teacher. Estou esperando. Tá. Nome, apresenta o nome do trabalho, o nome de vocês, para eu poder notar. Tá certo. Vamos Júlia lá. Beatriz. Tá. Resto se apresente. Isso, vai depois. Quando cada Vai um for cada falando, um? Beatriz vai falar então do Arthur, né? Do Carlos. Então, pessoal, eu vou falar uma coisa que vai parecer um pouco bizarra, mas assim, eu gosto muito de pesquisar casos de pessoas desaparecidas. Isso se deve porque, tanto por uma curiosidade minha, quanto porque eu gosto de pensar que algum dia eu posso esbarrar com alguma dessas pessoas e de repente ligar para a polícia, ligar para alguém, os familiares dessa pessoa, de repente. Então, eu gosto de ter essa visão positiva do mundo. Alguns de vocês podem pensar que eu estou viajando na maionese, mas eu gosto de ter esse pensamento. Então, eu escolhi o caso do Arthur Pasquale porque é um caso que é bastante intrigante e também porque é um caso que me deixou bastante emocionada e vocês vão entender o porquê. Pode passar, Manu, por favor. Então, para dar um contexto para vocês, esse caso vai completar 10 anos no dia 21 de dezembro desse ano. E o Arthur, ele era um jovem de 19 anos que ele tinha o sonho de viajar pelo mundo, né? E nisso ele fez o primeiro mochilão dele, que foi para o Peru. E ele fez esse mochilão começando no dia 26 de setembro. E para se manter mais tempo lá no Peru, ele fez diversos trabalhos em hostels e em restaurantes para poder se sustentar ali. Ele era um jovem bastante dependente, a família dele descreve ele desse jeito, como um jovem que fazia de tudo para se sustentar sozinho, que tocava violão assim na rua, que fazia diversos trabalhos por fora para poder se sustentar e não depender do dinheiro dos pais dele. Pode passar, por favor. Então, por onde que o Arthur passou antes dele desaparecer? De Cusco, ele partiu para Águas Calientes, que fica nas proximidades de Machu Picchu, que é a cidade perdida dos Incas. E aqui eu peguei uma fala da mãe do Arthur, a Susana Pasquale, que ela diz: ele disse que o dono do hostel de Cusco tinha um amigo, que era dono de um hostel em Águas Calientes, que precisava da gente para trabalhar naquele fim de ano. Por isso, o meu filho foi para outra cidade junto com outros 2 brasileiros. E aí, depois de alguns dias que ele chegou em Águas Calientes, ele mandou uma mensagem para a família dele. Ele era muito desapegado de celular, de redes sociais, essas coisas. E ele sempre mandava uma mensagem a cada mais ou menos 10 dias para a família dele para dizer que estava tudo bem. Ele mandava essas mensagens sempre pelo Facebook e ele disse que ele bebeu demais, que ele deu show e que o patrão dele não queria ele mais por lá. E aí a mãe dele, já sabendo que o contato estava muito difícil, que não dava para conversar com ele direito, ela não quis puxar isso para uma briga e ela só queria saber se ele estava bem. E aí ele disse que ele iria para a natureza, não especificou onde que ele passaria. E desde então não houve mais nenhuma informação sobre o Arthur. Então, pode passar. Então, houve um descaso das autoridades, né? Porque Santa Teresa é uma cidade tomada pelo narcotráfico. Então, a população segue meio que uma linha de não vou falar nada, senão os traficantes eles podem usar comigo. Então, a lei do silêncio reina nessa cidade, né? Ninguém fala nada, ninguém viu nada, nada aconteceu. Então, segundo o pai, o Vanderlan, ele acha que muitas provas foram destruídas ou que elas foram desprezadas. Então, por conta de toda essa questão do narcotráfico, de ser uma cidade perigosa, os pais acreditam que as polícias, as autoridades, né, elas tiveram algum tipo de receio de procurar profundamente pelo jovem. Então, aqui tem uma outra fala. Passou. Tá. Aqui tem uma fala, né, também da Susana, que ela diz: uma senhora que vinha de uma igreja
evangélica, próximo da data que o Arthur sumiu, ouviu gritos nessa casinha, que fica próxima a um cemitério. Era um grito de ajuda, pedindo socorro, como se tivesse alguém realmente apanhando. Após quase 3 anos, conseguimos fazer um teste de luminol para conseguir detectar sangue nessa casa. E foram encontradas manchas de sangue no chão e na porta, com sinais, inclusive, de arrastamento. Pode passar. Então, aqui eu coloquei alguns trechos de matérias que saíram, que a primeira é uma fala da Isabela Formiga, que ela trabalha no G1, e ela colocou aqui: com a retomada das investigações, a polícia encontrou vestígio de sangue na casa do dono do bar para quem era Pasquale, que trabalhava antes de sumir. Depois, uma fala do Gabriel Luiz, também no G1, que ele falou: deu negativo o resultado do exame de DNA encontrado na casa do ex-chefe do estudante Arthur Pasquale. E uma curiosidade é que a família acredita profundamente que, mesmo dando negativo esse resultado, que o sangue era do jovem, mas como passou muito tempo até eles pegarem esse sangue, verem o que tinha acontecido, se aquele sangue era dele ou não, acabou que eles acreditam que o sangue já não estava mais fresco como antes, e isso pode ter dado uma negativa. Então, com a retomada das investigações, pode passar, eu estava confusa. Então, as condições da região, por ser um lugar montanhoso, coberto de natureza em volta, que tem rio também, elas dificultam bastante a procura, né? Então, mais uma coisa que fez com que houvesse um descaso das autoridades. E a polícia, ela temia que ele teria caído no rio Urubamba e sido levado pela correnteza, né? Por conta dessa questão dele ter falado que ele ia para a natureza sem especificar onde que ele ia. Pode passar. Então, caso encerrado. Chegou em 2017 e as autoridades peruanas simplesmente quiseram encerrar esse caso. E até hoje, ninguém sabe o paradeiro de Arthur Pasquale. E a última vez que o caso foi divulgado na mídia foi em 27 de janeiro de 2020, na BBC News. Aqui tem algumas coisas sobre o Arthur. Então, isso aqui foi uma imagem feita digitalmente, né, para mostrar como o Arthur possivelmente estaria. Então, são várias opções: ele com dread, ele sem barba, etc. E aqui foi o que saiu na Interpol para procurar por esse jovem. E tem algumas teorias do que pode ter acontecido, né? Porque não se tem uma resposta ao certo do que teria acontecido com o Arthur. Então, existem teorias por parte dos pais. A Suzana, que é a mãe do Arthur, ela suspeita que o filho tenha sido levado... Ela acredita que o filho tenha sido assassinado, que alguma coisa tenha acontecido, de repente ele tirou alguma foto que, né, podia entregar algum esquema de narcotráfico, alguma coisa que ele não deveria saber, principalmente porque o Arthur, ele era fotógrafo, ele tirava bastante fotos, ele era um garoto que gostava dessas coisas. Então, por ele ter falado que ele estaria em meio à natureza, que ele ia para lá, ela acredita que ele tenha sido assassinado depois de ter descoberto alguma coisa. Então, aqui tem uma fala dela: uma mulher bateu no meu albergue às 5 da manhã, disse que tinha que falar comigo rapidamente, antes de amanhecer, e me contou que ouviu meu filho sendo agredido e pedindo para não apanhar. Pode passar. Outra teoria é do Vanderlan, pai do Arthur, e ele acredita que o filho esteja vivo, porque ele ouviu de muitas testemunhas locais de que o menino estaria sendo escravizado ali próximo, porque ele sabia inglês, espanhol e português, então ele estaria sendo escravizado para trabalhar como tradutor. Então, uma fala dele aqui: a última informação que eu tenho é de 2015, de que ele estaria por lá sendo escravizado para trabalhar como tradutor, porque ele sabia inglês e espanhol.
Me disseram que ele teria sido vendido por traficantes da região por um valor semelhante a R$100.000, mas não consegui encontrá-lo, até porque eu não tinha dinheiro para permanecer tanto tempo naquela região. O pai do Arthur, ele vendeu lanchonete, tanto a mãe quanto ele, eles acabaram criando várias dívidas, pegando empréstimos para poder procurar pelo filho. Fizeram vaquinhas, rifas, mas não conseguiram encontrar o filho em nenhuma das viagens que eles fizeram ao Peru. Então, o Rian vai falar um pouco a respeito da mídia brasileira e eu vou complementar ele posteriormente. Então, eu sou Rian Hanado, vou falar um pouco sobre a atuação da mídia Como você brasileira. chama mesmo? É Rian Hanado. Ian? Isso. Então, o Brasil, primeiro, eu acho que é importante a gente entender como é feita a cobertura internacional do Brasil, principalmente de países mais periféricos, como é o caso do Peru. O Brasil tem alguns correspondentes em países maiores, como é o caso da Argentina, por exemplo, na América do Sul. Já foi o caso do México, se eu não me engano. Tem correspondente nos Estados Unidos, tem correspondente na Europa, tem correspondente em alguns países asiáticos, mas a maioria dos países, principalmente aqui da América Latina, não tem essa cobertura. Por isso, a mídia acaba ficando, conseguindo informações somente ou da mídia local, ou me fugiu a palavra, mas as empresas como a Reuters, por exemplo, que distribuem depois as notícias, as agências, isso. Então, é de lá que normalmente vem a maioria das notícias de fora. Em casos de acontecimentos grandes, são mandados correspondentes, mas aí demora talvez até alguns dias para chegar, dependendo até da gravidade do caso, né? A mídia brasileira, o principal veículo que noticiou esse caso foi o G1, né, que é o maior portal brasileiro de notícias, pelo menos da maior emissora do país. Ele noticiou bastante o caso. A gente não tem dados da TV Globo, porque na época não existia o Globoplay do jeito que é hoje, que todas as matérias estão lá catalogadas. Então a gente só tem as notícias do G1 e de algumas outras mídias que a gente vai mostrar daqui a pouco. No caso, a gente tem principalmente notícias do portal G1. A gente tem notícias da Veja, a gente tem notícias do UOL, mas são notícias muito simples, só falando que ele desapareceu e explicando o caso bem por cima. Pode passar? Já tem. Ah, tá, passou. O SBT foi uma das TVs que a gente conseguiu acesso às informações porque eles já postavam no YouTube nessa época. Mesmo assim, a gente pode ver que algumas dos posts são de anos depois já do desaparecimento, não necessariamente de quando isso aconteceu. Pode passar também. Outro lugar que noticiou bastante é o Balanço Geral, que é o programa da Record, que também fez os casos, mas igual a gente dá para ver, a gente não tem necessariamente imagens da época, exatamente porque não eram upados no YouTube naquele momento. Então a gente tem a notícia de quando completou 3 anos do caso e também quando eles ofereceram uma recompensa. Pode passar de novo. E assim como a Bia falou agora há pouco, a BBC News ressuscitou o caso recentemente, que foi falando do tempo que aconteceu e de tudo que vem sendo feito por vários anos, onde eles contam as viagens dos pais até o Peru para investigar. Eles contam um pouco de como foi a cobertura na época. Eles apontam inclusive mostrando outros jornalistas de outros lugares que fizeram parte da cobertura desse caso. E até então essa é a última matéria que fizeram sobre o caso, porque ele já está, como já faz muito tempo, ele acaba sendo praticamente esquecido. Vale lembrar que assim, a gente está falando sobre um caso que aconteceu há 10 anos atrás, né? Então a mídia, por mais que ela queira muito, ela não consegue trazer fatos novos porque não tem mais o que adicionar a esse caso. Mesmo assim, a mídia foi lá, fez matérias em 2012, em 2013, em 2015 e agora em 2020. Então, pode me perguntar, você acha que a mídia brasileira errou nessa? Eu acho que não. Porque por mais que seja uma coisa que não tem fatos novos, eles estão constantemente, né, na medida do possível, ressuscitando esse caso e falando sobre. É isso. Pode passar. Então, agora a gente passa para a mídia peruana. E eu fiz uma pesquisa muito minuciosa para
peruana, só que é um pouco difícil, né? Porque nós, como brasileiros, a gente acaba não tendo tanto acesso. Então, assim, o que eu achei de site noticiando esse caso do Arthur Pasquale foi o Peru 21, e eu fiz essa pesquisa, encontrei esse site com um IP brasileiro, né? E a notícia mais antiga é do dia 3/1 de 2013, que foi 13 dias depois da confirmação do desaparecimento do Arthur. A última matéria feita pelo site é do dia 13/1 de 2013. Eu pesquisei quais são os principais veículos de notícias do Peru para dar uma olhada se esse Peru 21 entrava nessa lista. Só que eu fiz uma pesquisa gigantesca e cada site falava uma coisa diferente. Então não dá para ter certeza de quanto que esse veículo representa ali dentro do Peru. Pode passar. Então, como eu sou curiosa e pesquiso até o fundo, eu queria ver se tinha algum jeito de eu encontrar mais sites peruanos que noticiassem o caso. Então eu falei com um amigo meu que fez ciências da computação, ele já é formado já, e falei para ele, cara, eu preciso de um VPN que funcione só para um país em específico. Porque quando você usa um VPN, a maioria deles, eles te jogam para continentes. Então ele vai te jogar um IP da Ásia, um IP da Europa, mas ele nunca vai te jogar para um país em específico. Tem como fazer isso? Ele falou, não, mas tem esse site aqui, que é o DuckDuckGo, que dá para fazer uma filtragem e você coloca no país que você quer. Então eu usei esse site para colocar Peru, e aí, entretanto, a única coisa que aconteceu foi que continuou mostrando só esse site Peru 21, o que me leva a pensar que talvez realmente esse foi o único site peruano que noticiou esse caso. E é bom ressaltar aqui que mesmo tendo só esse site não fala grande coisa sobre o caso. Tem muita informação que está ali meio que escondida, por assim dizer. Eles não falam todos os detalhes do ocorrido, só falam que um brasileiro desapareceu no Peru, algumas características dele, e é isso. Então, não há informação do principal jornal do Peru. Pode passar. Eu fui pesquisar a respeito do Código de Ética dos Jornalistas do Peru. E eu novamente não consegui encontrar nada. O que eu achei foi um artigo da Regina Casamata, que é graduada em jornalismo, especialista em jornalismo internacional e doutora em ciência da computação. E o que ela fala aqui é o seguinte: detentores da informação. Ainda segundo o documento, as autoridades estatais não devem impedir o livre fluxo de informações. Na mesma linha, o Sindicato dos Jornalistas do Paraguai argumenta que o direito à informação, a liberdade de expressão, o direito do público ao conhecimento de ações e opiniões são a base dos direitos e deveres do jornalismo. O mesmo argumento também é trazido pela Federação dos Jornalistas do Peru. O documento afirma que a prática responsável da liberdade de imprensa é a maior garantia do Estado de Direito, da igualdade, paz e dos direitos humanos. Então, a gente fala muito sobre liberdade de imprensa e expressão, que foi uma coisa que faltou naquele site, o Peru 21, que eu tinha verificado. Pode passar. E se a gente aplicasse isso ao Brasil, ao Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros? Então, o artigo 1º diz que o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange seu direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação. E o artigo 4º, ele diz que o compromisso fundamental do jornalista é a verdade com o relato dos fatos, a razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela correta divulgação. Agora você, eu não lembro. Pode passar. Tá. E o artigo 6º diz que é dever do jornalista opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios humanos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, divulgar os fatos e as informações de interesse público, lutar pela liberdade de pensamento e de expressão, defender o livre exercício da profissão, valorizar, honrar e dignificar a profissão.
gente chegou na conclusão que a mídia brasileira não errou na divulgação. A gente tem aqui uma fala da própria mãe do Arthur, a Suzana, onde ela aponta que, na opinião dela, a divulgação que foi feita no Brasil pode ter até mesmo salvado o filho dela, porque pelo caso ter repercutido e mostrado durante todo esse tempo. Só um adendo também na parte do Peru, por ser um caso que aconteceu 9 anos atrás, a internet era completamente diferente do que é hoje. Então não era tão fácil a gente conseguir acesso às matérias que saíram, por exemplo, na televisão peruana. Então por esse motivo a gente focou só na internet. Aqui a gente tem os resultados de pesquisa da internet sobre o caso. A gente tem um pico, obviamente, em 2013, que foi exatamente quando aconteceu esse caso, né? Aí depois ele volta depois a gente tem aonde foram feitas essas pesquisas, que foram basicamente no Brasil e no Peru, por ser o país de origem dele e o país aonde aconteceu o caso. Pode passar de novo. E aqui a gente tem também os locais onde a maioria das pesquisas foram feitas. E aqui a gente tem os estados, que é o Distrito Federal, que é da onde ele vem, então por isso está em primeiro lugar. Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul. E a gente tem as cidades, principalmente, no caso de Brasília e São Paulo. Só um adendo também, que a gente não conseguiu achar tantas pesquisas pelo nome completo dele. Então a gente tentou pelo sobrenome e pelo primeiro nome também, para complementar a pesquisa. Então, Brasília seria de onde ele teria vindo, né? Ele era um morador de Brasília. E São Paulo, a gente acredita que é pelo número de pessoas que, de repente, se depararam com um caso e quiseram pesquisar acerca do assunto. E também é de onde os jornais são, então automaticamente acaba acontecendo. Então, a gente tem um vídeo agora. A gente tem um vídeo que a gente separou algumas coisas que a gente achou pelo YouTube. Novamente, reforçando, o YouTube ele não era tão utilizado na época pelos jornais, né? Eles passaram a ser utilizados assim, com mais frequência depois de muito tempo. Então, a gente tem poucas matérias que a gente conseguiu encontrar no YouTube falando sobre o Arthur, e são apenas cortes, mais ou menos, do que a gente conseguiu encontrar. Dia 20 à noite. No dia 21 ele desapareceu. Quanto tempo ele ficou lá em Santa Teresa? Ele chegou em Santa Teresa no dia 12 de dezembro. Apesar do dono do hotel dizer que não, que é um dos suspeitos. Dizer que não. Mas está comprovado, taxistas viram, levaram ele adentrou a vizinha do dono do bar. Então, quer dizer, existe essa controvérsia do dono do bar. Mas ele entrou no dia 12 de dezembro em Santa Teresa e desapareceu no dia 21 de dezembro. A mãe de Arthur, Suzana Pasquale, diz que a família tem esperanças de encontrar o rapaz com vida. Há indícios de que o jovem esteja sendo escravizado por um grupo de traficantes de drogas do Peru. 90%. É a minha opinião. É a opinião da polícia de Lima, da polícia criminalística de Lima, que é a DIRINCRE, é a opinião da polícia de inteligência de Lima, porque eles vendem pessoas quando eles devem muito. Esse período aconteceu uma coisa muito forte, foi na primeira semana que nós chegamos, que foi quando um falso amigo do Arthur, que se dizia amigo, onde ele havia trabalhado, se prontificou a estar conosco trabalhando, e com 4 ou 5 dias, nós percebendo que o interesse dele era saber o que nós estávamos fazendo, que ele o tempo todo perguntava para o meu marido: e aí, onde você vai agora? A polícia chegava a perguntar para o meu marido: onde é que você quer ir? Meu marido falava: mas eu não conheço, é vocês que têm que me levar. Então, uma ineficiência também. E esse jovem, então, meu marido começou a estranhar e montou uma estratégia de fazer uma busca à noite na cidade, e o rapaz ficou enlouquecido. E num determinado momento, ele foi pego pelo meu esposo, falando ao telefone e pedindo que alguém tirasse o Arthur do lugar. Ou seja, fulano, peça para tirar o Arthur de lá. O diplomata brasileiro Carlos Gassetti, que acompanha as buscas ao estudante desaparecido no Peru, se encontrou com os pais do rapaz. O diplomata vai permanecer na região até o desfecho do caso. Arthur Pasquale, de 19 anos, desapareceu em Machu Picchu no dia 21 de dezembro.
quando avisou amigos que iria caminhar para tirar fotos. Pasquale trabalhava em um restaurante da região. O disco do jovem brasiliense completa 3 anos e Ednardo Viana tem informação. Pois é, são 3 anos para a família, a dor mais forte nessa época do Natal, mas a esperança dele estar vivo reacendeu, né, para a família após a perícia determinar que o sangue encontrado na casa dele não na casa do ex-chefe do Arthur Pasquale, não é do jovem. Havia sangue lá, eles fizeram esse trabalho aí, ficou determinado que esse sangue não é dele, a família reacendeu essa esperança. O Arthur Pasquale tinha 19 anos quando desapareceu. Ele foi visto pela última vez em Machu Picchu, no Peru, no dia 21 de dezembro de 2012, quando avisou amigos que caminharia pela região para tirar algumas fotos. Na época ele trabalhava em um restaurante lá na região e para conseguir dinheiro e continuar a viagem. A família chegou à cidade, Nick, atrás dele, em janeiro de 2013, depois de passar mais de 10 dias sem notícias do jovem. Esse ano a comissão formada por 2 distritais foram lá, reacendeu-se então, retomou-se a investigação e aí a família lamenta muito esse sumiço que completa 3 anos, mas também se enche de esperança de encontrar o jovem Arthur Pasquale. A gente está desde o começo noticiando isso aí e a gente não vai deixar de dar todas as informações possíveis e colaborar no que for também na nossa alçada, né, Nick? A esperança está viva, a esperança está vivíssima, né? E a gente continua nessa torcida de que a qualquer momento vai chegar a boa notícia que Arthur Pasquale está vivo e voltando para casa aqui em Brasília. 3 anos. Então, por isso que eu disse no começo da apresentação que esse caso foi uma coisa que me emocionou muito, porque pensar que é um jovem que tinha 19 anos, que estava animado com seu primeiro mochilão, que era uma pessoa que cursava artes cênicas, que tinha tanto pela frente e acabou sumindo. Então, eu entrei em contato com os pais do Arthur para falar com eles, vendo se eles poderiam dar uma entrevista e falar um pouco mais sobre o assunto. Só que a mãe dele me disse que era uma dor muito grande para ela falar sobre isso, que ela não se sentia mais corajosa o suficiente para falar sobre o filho dela. E o pai, o Vanderlan, ele até topou fazer uma entrevista, só que ele é uma pessoa muito ocupada, anda trabalhando muito, então ele infelizmente não conseguiu me dar essa entrevista. E eu torço todos os dias para que pelo menos eles encontrem respostas sobre o filho deles e mais ainda que eles encontrem o Arthur bem e que não tenha acontecido nada com ele. Então é isso. Bem, perguntas?